que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelo século dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar então. Pai, muito obrigado pela sua palavra que foi lida. Fala o coração de cada um neste momento. Que o teu Santo Espírito abra a compreensão para que a tua palavra seja plantada e que ela frutifique. É no nome do teu Filho que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, apenas um tema parece vir à mente. E o tema que eu quero falar com vocês hoje é: digno é o Cordeiro de toda a adoração. Digno é o Cordeiro de toda a adoração. Eu quero trazer à sua memória, você já tem acompanhado conosco aqui algumas devocionais, que o livro de Apocalipse ele foi escrito em um momento em que a igreja estava sofrendo com uma forte perseguição vinda principalmente do Império Romano. A igreja estava sendo perseguida. João, o autor desse livro, ele estava exilado na ilha de Patmos, e quando nós olhamos, João era o último apóstolo vivo, todos os outros já haviam sido martirizados, já haviam perdido as suas vidas, e João era o último daquela primeira geração de discípulos que andou com Jesus. Quando nós vemos esse momento, quando nós vemos a igreja sofrendo na mão do Império Romano, quando nós vemos igrejas locais sofrendo dentro de suas cidades, e quando nós vemos o último discípulo, o discípulo amado, sofrendo com o exílio, creio que a igreja naquela época, e muitas vezes nós podemos ser tentados no nosso tempo a achar que o mal está vencendo, que a igreja está perdendo, que o mal tem prevalecido sobre o povo de Deus, que o mal tem prevalecido sobre os planos de Deus. Essa é uma tentação que pode acontecer. Quando nós pensamos na igreja que sofria, ela poderia estar desanimada, ela com certeza estava desanimada pela perseguição que já durava algum tempo. Então João, levado por Cristo, conduzido por Cristo a escrever esse livro. Esse livro visa o encorajamento da igreja. Esse livro visa que a igreja perceba que ela tem motivos para enfrentar a realidade, para não se preocupar com as circunstâncias, porque ela serve àquele que venceu. E nós veremos nesse texto que o Cordeiro é digno de toda adoração por alguns motivos. João, então, tendo uma visão, ele está tendo uma visão da sala do trono, onde ele vê Deus assentado no trono, segurando um livro fechado com 7 selos, um livro escrito por dentro e por fora que as pessoas nem podiam olhar. Quando nós vemos o contexto todo, esse livro trata-se do livro com os planos de Deus para a história da humanidade. São os livros, era o livro que trazia então o juízo de Deus para os ímpios e a redenção para os eleitos. Era o livro com todo o plano que precisava ser executado. João então entra numa situação de desespero, um choro, pois não tinha alguém que fosse capaz de pegar esse livro, desatar os selos e colocar esse plano em execução. João então, nesse momento de desespero, ele começa a chorar e ele é acalmado então por um ancião. O verso 5, um dos anciãos diz a João: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. João então é alertado: não temas, não se preocupe com as circunstâncias, o mal não prevalecerá em última instância. É o plano de Deus, tanto para ímpios quanto para justos, que prevalecerá. Será esse plano que será colocado em prática, porque existe um que venceu, existe um que pode pegar esse livro e pode abrir esse livro. Esse um é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi. João, nesse momento, o texto relata que na sequência ele tem uma visão, ele continua dentro dessa visão e ele olha, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Esse leão da tribo de Judá, esse leão vitorioso que representa a força e o poder, ele venceu como um cordeiro.
Ele venceu como um cordeiro tendo sido morto. Ele venceu como um cordeiro que foi mudo para o abatedouro. Ele venceu como um cordeiro que foi crucificado pelo seu pecado e pelo meu pecado. Essas aparentes contradições nas Escrituras, né? Quando sou fraco é que sou forte, as coisas loucas que confundem as coisas sãs, a força do leão existe na fraqueza do cordeiro. Foi na morte da cruz, foi na centralidade da morte da cruz de Cristo na sua obra redentora, em que o leão da tribo de Judá venceu. Então, quando nós olhamos para o texto, esse cordeiro que representa a fragilidade, ele, na verdade, está mostrando a força de Cristo, que na sua humilhação, no seu estado de humilhação, ele se humilhou a ponto de morrer uma morte de cruz, ele vence então como leão da tribo de Judá. É esse cordeiro que é digno de toda adoração. É o cordeiro que derrotou o seu inimigo na cruz. E esse cordeiro, olha só a simbologia do livro de Apocalipse, ele tinha 7 chifres. O chifre no Antigo Testamento representava poder, força. E o número 7 representa a plenitude. O que esse texto está mostrando, a ideia dos 7 chifres, é que o cordeiro que morreu na cruz, ele tinha todo o poder e ele tem todo o poder, ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Senhor, esse é o cordeiro que é digno de toda adoração. E aí o texto continua, né, bem como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Essa ideia aqui é da plenitude do Espírito, que começa a acontecer ali em Pentecostes, no Atos capítulo 2. O plano de Deus será executado, pois Cristo abre esse plano, pois Cristo tem o direito, ele conquistou o direito, a autoridade para abrir esse livro, e porque o Espírito Santo foi enviado em sua plenitude para a terra, para que coloque em execução o plano de Deus. O verso 8 nos mostra que, no verso 7, veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Cristo, então, pega o livro com os planos de Deus, com os juízos de Deus para os ímpios e o plano de redenção para os santos. Ele pega das mãos de Deus, e porque ele é digno de pegar esse livro e abrir esse livro, ele se assenta no trono à destra de Deus e começa a reinar soberanamente. Então Deus passa o governo de todas as coisas ao seu Filho Jesus Cristo, para que ele governe até a sua segunda vinda. Cristo então vai executar com o executivo Espírito Santo agindo em nosso meio, todo o plano de Deus, o juízo para o ímpio e a redenção para os santos, os justos, que foram feitos justos pelo Cordeiro que foi morto na cruz. E porque ele conquistou esse direito, porque ele tem todo o poder, porque ele tem toda a autoridade, ele é digno de toda adoração. E é por isso, então, que os 4 seres viventes, que representam a criação animada, a criação que possui vida, e os anciãos que representam a igreja, sendo esses anciãos que estão levando as orações dos santos diante de Deus, esses que representam toda a criação animada e toda a igreja de Deus, cantam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O Cordeiro que foi morto na cruz, e por isso ele é digno de ser adorado, ele compra então o diabo, o mal, jamais vencerá, ele jamais poderá suplantar o poder de Cristo. Você pode estar achando que pelas circunstâncias isso está acontecendo, mas isso não está, porque Cristo comprou de todos os lugares da terra, de todas as línguas da terra, santos para Deus. Cristo comprou de todos os lugares, é por isso que nós temos que levar o Evangelho a todas as nações. E o inimigo não consegue mais enganá-los, e jamais conseguiria frustrar os planos de Deus. É por isso que ele é digno de um cântico, porque com sua morte poderosa e valiosa, ele compra para si os que lhe pertencem. E Cristo não apenas compra, mas também nos constitui sacerdotes e reino para Deus. Nós reinamos nessa terra, nós reinamos porque Cristo reina em nós.
Esse reino ainda é imperfeito, ainda é incompleto, será completo a partir da segunda vinda de Cristo, quando todas as coisas serão restauradas, redimidas, todo o juízo será feito, onde tudo será resolvido, o destino eterno de cada um será mostrado. Mas nós já somos sacerdotes do Deus vivo, nós já então podemos orar por pessoas, levar pessoas a Cristo, sermos usados por Deus para isso. Onde o mal parece prevalecer, Cristo já prevaleceu. E Ele nos dá o privilégio de fazer parte, de pertencer, de sermos usados nessa obra vitoriosa. E aí João vai continuar o relato, e vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Porque o Cordeiro foi morto na cruz e ele ressuscitou e foi assunto aos céus e está à destra de Deus, reinando soberanamente com o livro dos planos de Deus em suas mãos. Ele é considerado digno de toda oração. Então, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e o louvor. Nós temos que reconhecer isso. Nós temos que louvar a Cristo, temos que dar glórias a Ele, graças a Ele, por tudo que Ele fez. Ele tem toda a autoridade, todo o poder. Ele nos comprou, nós pertencemos a Ele. Por isso, o Cordeiro é digno de toda adoração. Por isso, o Cordeiro é digno da minha vida e da sua vida, de uma dedicação completa das nossas vidas a Ele. Mesmo quando o mal parece estar vencendo, é Cristo quem já venceu. E Ele então continua a aplicar a sua vitória nesse mundo caído através da vida dos seus, através de mim e de você. Cristo continua vencendo nessa terra. O mal jamais vencerá, porque Cristo já venceu. Olha que verdade maravilhosa, e por isso a nossa vida deve ser uma vida de adoração a Ele, uma vida de louvor, não apenas no domingo, não apenas vindo ao culto, não apenas cantando cânticos, mas vivendo de uma maneira que honre o Evangelho. Jesus, no Evangelho de João, diz que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Guardando os seus mandamentos, compartilhando a palavra de Deus, vivendo uma vida digna do Evangelho, nós prestamos louvor e adoração a Jesus Cristo, ao Cordeiro que é digno de toda adoração. Então João vai dar continuidade à sua visão. Então ouvi que toda criatura que há no céu e na terra e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Que visão maravilhosa que João teve, que privilégio. João retrata aqui pelo menos 2 momentos, 2 cânticos. Cânticos esse, aquele Cordeiro que é digno de toda adoração. Num primeiro momento é a igreja que está cantando. Num primeiro momento são aqueles que reconhecem o senhorio de Jesus Cristo, que estão cantando, que estão louvando, que estão adorando, que estão se prostrando diante dele. Mas chegará um dia, e é isso que João retrata nos versos 13 e 14, que ninguém resistirá em pé diante dele, em que mesmo aqueles que não reconhecerem o seu senhorio sobre a sua vida, se prostrarão diante dele. Chegará um momento em que ninguém poderá ficar em pé. Na sua segunda vinda, Cristo chegará para o seu juízo e todos se prostrarão diante dele. Mesmo aqueles que não pertencem a ele se prostrarão e reconhecerão que aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, a Deus e a Jesus Cristo, Deus Pai e a Jesus Cristo, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E a igreja de Cristo e os seres celestiais respondiam: Amém. E também os anciãos prostraram-se e adoraram. Meus irmãos, que visão maravilhosa. O Cordeiro é digno de toda adoração porque ele venceu naquela cruz. Ele então ressurge, ele é levado aos céus por conta da sua obra de obediência. Ele pega esse livro e ele se assenta no trono para reinar soberanamente.
Ele reina sobre tudo e sobre todos. Ele reina sobre a minha e sobre a sua vida, sobre as circunstâncias. Então o mal jamais prevalecerá, porque Ele está reinando. Ele é digno de toda adoração, porque Ele conquistou pessoas de todos os lugares, de todas as culturas, de todas as línguas, de todas as nações. Ele é digno de toda adoração, porque Ele reina soberanamente. Ele nos fez sacerdote e reino dele aqui na terra. E Ele continua vencendo e Ele continua reinando sobre todas as coisas. E Ele nos usa, Ele nos dá o privilégio de fazermos parte disso. Ele nos conduz nessa vida de obediência, e é assim que nós mostramos que nós pertencemos a Ele, quando nós desejamos de todo o nosso coração sermos parecidos com Ele. Quando nós estamos, então, tendo a imagem de Cristo conformada em nós. Quando nós estamos sendo conduzidos a uma vida de santidade. Quando nós guardamos os mandamentos, nós demonstramos que nós amamos a Cristo. É assim que Cristo continua também vencendo aqui na terra, trazendo para si os seus. Para isso nós temos que proclamar o Evangelho a todas as nações. E mais pessoas se achegarão para adorar de maneira verdadeira, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo, o Cordeiro que é digno de toda adoração. E então chegará aquele dia em que ninguém poderá ficar de pé diante dele. Todos se prostrarão diante da sua autoridade, do seu poder, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele possui toda a autoridade, porque Ele conquistou a salvação para aqueles que lhe pertencem. Que Deus maravilhoso! Por isso, o Cordeiro é digno de toda adoração. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para as circunstâncias, quando nós vemos o mal em alguns momentos, parece que ele prevalece. Parece, quando nós olhamos para as circunstâncias, que o mal tem prevalecido sobre o povo de Deus. Quando nós olhamos para a realidade da igreja perseguida, parece que o mal de fato tem vencido. Mas isso nunca foi, isso não é, e isso nunca será verdade. A verdade é que o dono da igreja, Jesus Cristo, o noivo que está produzindo santidade em sua noiva para o dia do encontro final, para as bodas do Cordeiro, ele continua conduzindo a sua noiva em triunfo. O triunfo aos olhos de Deus não é o mesmo triunfo aos olhos do homem, aos olhos dos homens. O nosso triunfo redundará em uma vida de santidade. Por isso, o Cordeiro é digno de toda adoração. Não se espante com as circunstâncias que nós temos vivido. Não se espante com o mal quando ele parece prevalecer. Não se espante quando você parece estar desesperado, sem saída, sem solução para a sua vida. Não se espante com essas coisas, pois o Cordeiro que é digno de toda adoração, ele está no controle da sua vida, da minha vida e de todas as circunstâncias. Ele está sentado no trono, reinando soberanamente, e nada foge ao controle da sua mão, pois ele tudo sabe, pois ele tudo controla, pois ele tudo governa. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E é esse Deus Todo-Poderoso em que nós nos tornamos amigos, em que nós passamos então a ser alvo do seu amor. Nós passamos a ser alvo do seu cuidado salvífico. Nós passamos a ser alvo da sua graça específica, não apenas da graça comum que recai sobre todos, mas da graça que cuida dos mínimos detalhes e que contribui para a nossa vida de santidade. Que palavra maravilhosa em Apocalipse 5. Que livro deixado, que livro esquecido o livro de Apocalipse. Que livro então tão mistificado, né? Nós temos aqui uma mensagem encorajadora, a mensagem da vitória do Cordeiro. Nós precisamos, então, nos aproximarmos mais de Apocalipse, entendemos melhor essa palavra, porque Cristo venceu e continua vencendo. Então, agora eu quero que vocês compartilhem aqui conosco, ver algumas participações dos irmãos,
para que possamos orar por você que está em casa. Nos deixe saber aqui dos seus motivos de oração. Meus irmãos, o Cordeiro é digno, né? É uma bênção de Deus. Jesus Cristo com certeza cumprirá os seus planos. Muito bom, muito bom. Então, não temos aqui nenhum pedido específico de oração, não temos nenhuma interação aqui mais específica. Vamos então orar. Vamos orar a esse Deus maravilhoso que nos possui em suas mãos, que governa todo o cosmos, toda a criação. Nada foge ao seu controle, nem um passarinho que morre, nem um fio de cabelo que cai. Ele cuida de todas as coisas. Então oremos, meus irmãos. Pai, muito obrigado por essa semana útil que se inicia. Obrigado pelo privilégio que tivemos de ontem, no domingo, prestar culto a Ti. Obrigado pelo privilégio de estarmos, mesmo no meio dessa situação de pandemia, sabendo de que o Senhor está no controle, nos reunirmos como igreja, tomando precauções, mas que privilégio nos reunirmos como igreja e adorar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, nos alimenta nesses momentos, o Senhor derrama da sua graça de maneira especial, e então nós somos levados a uma semana maravilhosa. Nos ajuda nessa semana, nos dê desafios, nos dê vitórias, nos dê momentos de dependência do Senhor, nos dê momentos de alegria. Nos ajuda a ver a Tua mão poderosa cuidando de nós, mesmo em momentos em que as circunstâncias parecem nos abafar, parecem nos oprimir. Nos ajuda a ver o Seu poder em nossa vida, quando nós olhamos para as circunstâncias e parece que está tudo errado, parece que nada tem dado certo, parece que a igreja tem fracassado em alguns momentos, parece que o mal está dominando sobre as nações. Nos ajuda a ver que o Senhor está cuidando da sua igreja. Nos ajuda a ver que o Senhor tem sustentado e edificado a sua igreja. Nos ajuda a ver que o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado de mim, dos meus irmãos que estão conosco agora, aqui nesse momento. Trabalha no coração de cada um. Nos perdoa, Pai, pois muitas vezes não damos todo o louvor que Jesus Cristo merece. Nos perdoa, Pai, por não reconhecermos muitas vezes ou não valorizarmos tanto essa obra maravilhosa que foi feita por Cristo. Nos perdoa, pois muitas vezes não valorizamos a nossa salvação e temos vivido muitas vezes de maneira relaxada, esquecendo dos Seus mandamentos. E por isso clamamos a Ti, pela ação do Teu Santo Espírito em nosso coração, a que nos conduza a uma vida de obediência, que nos conduza a uma vida de santidade, que nos conduza a uma vida de proximidade e intimidade com o Senhor, que nos conduza a uma vida de adoração verdadeira ao Cordeiro que é digno de toda adoração. Nos conduza, Pai, a uma vida de um amor cada vez maior pela Sua palavra, pelo um prazer na oração e um prazer na obediência. Continua a trabalhar em nós, Pai, conforme em nós o caráter de Cristo. Nós clamamos a Ti, age em nós. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro que é digno de toda adoração, o nosso sacerdote, aquele que intercede por nós para que nós não venhamos a desfalecer. É no nome dele que nós oramos, certos de que ele venceu e de que ele conquistou esse acesso ao Senhor, certos de que ele continua a nos sustentar e nos conduzir até a nossa salvação. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Vejo aqui que alguns irmãos colocaram oração aqui posteriormente. Então, aqui a Alessandra pedindo oração pela saúde dela. Ela tem uma enfermidade, então peço que os irmãos orem pela Alessandra em suas casas. A Eliana aqui tem pedido oração pela sua família, ali de Brasilândia. Também a Vilma tem pedido oração pela sua família, para Deus fortalecer ali o seu relacionamento. É um pedido nosso também, que Deus continue nos fortalecendo. Então, não se esqueçam aqui, meus irmãos, de orar no bate-papo, de ver aqui os pedidos de oração. Continue orando por aqueles que têm sofrido. Continue orando pelo momento que o nosso país tem vivido, pelo momento que o mundo tem vivido.
Continue orando para que Deus, então, em breve, acabe com essas circunstâncias e nós possamos voltar a nos congregar de maneira plena, com todo mundo presente, sem tantas restrições. Então, Eliana, Vilma, Alessandra, que Deus continue te abençoando, que Deus continue conduzindo as suas famílias, a sua saúde, que em breve Deus restabeleça a saúde de vocês, tá bom? Também orem pelo pastor Jubal, ele está internado aí com Covid, mas que Deus esteja ali tomando conta, continue cuidando deles ali. Então, meus irmãos, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, um privilégio poder trazer a palavra de Deus para vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada, debaixo da bênção dele, debaixo do cuidado dele, lembrando que o Cordeiro é digno de toda adoração. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.